Com grande prazer, com grande alegria, cumprimento também aos senhores espectadores que estão conectados conosco nesta reunião, quinta-feira especial, embora seja uma reunião de oração, mas é uma quinta-feira que antecede a Páscoa. E para nós é um momento de grande glória, de podermos comemorar este grande dia, de podermos juntos com os anjos e os santos do poder celestial, comemorarmos esta data tão importante. Foi a data em que Jesus instituiu a Santa Comunhão, quando fisicamente, de forma presente, andava com seus discípulos, com os seus seguidores. E também, irmãos, agradecendo a todos pelo seu ministério, nossos irmãos obreiros, diaconisas, nossos irmãos regentes, coristas, músicos, os irmãos que vão trabalhar operando áudio, vídeo, todos os nossos senhores membros, nossas crianças, nossos irmãos de mais idade, que a bênção e a graça de nossos santos estejam com todos, recompensando o esforço que cada um dos senhores de vocês fizeram para estarem na reunião no dia de hoje. Irmãos, nós vamos então iniciar a nossa reunião cantando o hino do nosso inário, e para isso convido a todos que estão sentados e puderem, se coloquem em pé, por gentileza. Nós vamos cantar o primeiro hino do inário, Igreja Forte. Agora convido a todos a curvarem sua cabeça, a levantar a sua mão, fechar os seus olhos, porque nós vamos orar, pedindo a Deus a bênção, a graça para a nossa santa reunião. Oremos. Senhor Deus, Pai Santíssimo Celestial, toda honra, glória e louvor sejam dadas ao Senhor no mais altos céus, ó Pai bendito. Toda honra e louvor e glória também sejam dadas ao vosso divino Espírito Santíssimo, cuja reunião de quinta-feira, reunião de oração, é ao Senhor dedicada. Toda honra, glória e louvor sejam dadas ao nosso bondoso Mestre Jesus, o Filho primogênito, unigênito de Deus, o Cristo prometido, o Salvador da humanidade. Jesus amado, neste momento prestamos nosso louvor de forma muito especial ao Senhor, porque neste dia, participando de uma entrada triunfal, naquele domingo, o Senhor esteve em Jerusalém, naqueles dias que antecediam a crucificação. E na quinta-feira foi um dia muito especial para os discípulos. Tudo para eles foi uma surpresa. Momentos lindos passaram com o Senhor. Puderam ver o Senhor se ajoelhar diante deles, lavando-lhes os pés. Jesus querido, se o Senhor é o mestre, como o Senhor disse, e se ajoelha e lava os pés, quanto mais nós devemos fazer também. Jesus bendito, receba todo o nosso amor, nosso louvor, nossa adoração, todo o nosso respeito ao teu sacrifício, não por amor a Ele, não por amor à dor, mas reconhecidos dos frutos que este sacrifício nos trouxe. Toda honra, glória e louvor também dedicamos à nossa mãe, à nossa rainha, a Virgem Maria Santíssima, que lado a lado, para passo com Jesus, esteve nesta terra, cuidando, zelando, pedindo a Deus em oração, fazendo tudo o que uma santa deveria fazer. Santíssima Mãe,
Receba todo o nosso respeito, nosso amor, nossa reverência, nosso reconhecimento por toda a grandeza da Senhora, por todo o amor que a Senhora teve e tem até hoje, não só por Jesus, mas por todos aqueles que são os teus filhos. Toda honra, glória e louvor sejam dadas à nossa querida e santa avó Rosa, que trouxe Jesus não só escrito numa história, mas Jesus vivo, presente, atuante, revelou Jesus e deu a ele a oportunidade de voltar à terra. Toda honra, glória e louvor também sejam dadas ao Senhor, nosso querido e santo profeta e irmão Aldo, que a semelhança de Jesus fez tudo o que Deus ordenava e preparou esta igreja para que ela estivesse pronta para vencer na terra. A respeito desta reunião, entregamos tudo nas mãos dos senhores, pedindo a bênção para cada irmão, irmã, cada criança, jovem, senhores e senhoras que estão aqui conosco, para que tenhamos uma linda e abençoada reunião. Peço a bênção também para nossos irmãos espectadores que estão conectados aqui conosco, assistindo esta reunião, para que eles sejam alimentados tal qual nós estamos sendo. Dada a fé e o amor com o qual assistem esta reunião, pedimos que os senhores visitem os seus lares, as suas casas, talvez um hospital, um local de trabalho, onde estiver um filho seu, querida avó e santo irmão Aldo, visite e lá conceda as bênçãos dos céus. Por tudo, nossa sincera gratidão. E em nome dos senhores declaro iniciada a nossa santa reunião. Amém. Vamos cantar agora, irmãos, mais um hino do nosso inário, de número 180. Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador.
apostólicos, vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus nosso Senhor, do seu martírio, de sua grande paixão, pela crucificação que no Calvário suportou. Jesus foi preso pela lei da falsidade, nada devia a nosso Mestre Salvador. E o tribunal da calúnia e da mentira, sem piedade, condenou nosso Senhor. Nosso Senhor humildemente padeceu, verteu seu sangue pendurado numa cruz, mas pelo poder de Deus a negra morte ele venceu.
e da coroa que lutou para ganhar. Agora, irmãos, eu vou ler a todos um testemunho. Nossa irmã, residente em Passos, em Minas Gerais, escreveu no dia 19 de junho de 2024. Essa irmã chama-se Sirene Alegria da Costa Maximiano. Assim testemunhou: minha cunhada, Diana Geralda Ribeiro Maximiano, estava sofrendo com febres, dor de cabeça, então ela foi ao médico. Passando por exames, internou diretamente na UTI. Quando meu cunhado foi vê-la no hospital, no retorno ele me disse: a Diana está muito mal, só Deus para salvá-la. Ela não fala mais, está sem se movimentar os seus membros, braço, perna. Não mais sendo conhecedor da nossa fé, levou-lhe água ungida, passou no rosto dela com muita fé, no poder da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E já no outro dia veio visitá-la e já a encontrou bem. Já estava se movimentando, foi só melhorando. Aos poucos começou a andar e foi se desenvolvendo a fala. E hoje, apesar do ocorrido que durou poucos meses, tem poucas restrições na fala, mas ela então é uma pessoa normal, ajuda no serviço do lar, continua alegre, animada e prestativa à família e os amigos. Faz 13 anos que ela recebeu esta bênção de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Junto a ela e aos familiares, agradecemos ao poder celestial por este milagre. Assina os irmãos, todos juntos no caso, Diana Geralda Ribeiro Maximiano, Sirene Alegria da Costa Maximiano e Paulo Vitor Maximiano, junto com Sebastião Maximiano, que além de confirmarem a graça, a bênção, o milagre recebido, assinaram agradecendo ao Santo Irmão Aldo e à Santa Vó Rosa pela dádiva de devolver a vida e pelo menos as condições mínimas daquela senhora. Irmãos, mais uma vez eu gostaria de retomar aquela pergunta que eu fiz aos irmãos no início da nossa reunião, para que os irmãos respondessem a si mesmos: o que eu vim fazer naquela reunião ou nesta reunião de quinta-feira especial? Qual é o meu objetivo na reunião? O que eu vim buscar? Ou qual louvor eu vim prestar a Jesus? Ou então, às vezes se lembrando do dia que ajoelhou na semana e pediu a graça do irmão Aldo, da Santa Vó, e ele concedeu. E hoje é dia de agradecer esta graça. O que estamos fazendo aqui hoje? Já estamos alcançando parte do objetivo buscado? Já estamos conseguindo já sentir a vitória, se talvez é uma bênção que precisa para a sua vida e ela está sendo alcançada no dia de hoje em sua vida? Creiam assim, irmãos, confiem desta forma e que esta pergunta não fique só como, por exemplo, um memorial, uma lembrança, não, mas que ela seja bastante ativa na reunião que o irmão ou a irmã está assistindo. Que este objetivo seja alcançado nesta reunião e ainda que, se não nesta, mas que seja um passo a mais dado para alcançar o que o irmão e a irmã almejam. Vamos ouvir agora uma apresentação pelo coral da nossa igreja, pelo um solo, digo melhor, que será apresentado e tem um hino. Tem o título Expressões de Jesus.
crucificado, Jesus pregou: eu sou a verdade, a vida e o caminho cheio de luz. Aquele que segue este santo caminho em trevas jamais andará, e no final de sua caminhada ao reino dos céus chegará. Saibas que estas palavras a muitos salvaram, lhe dando o céu, e até ainda hoje libertam e dão salvação a quem for fiel. Podes ouvir novamente estas mesmas palavras em tom de alerta na igreja da Santa Rosa, que está à tua espera de portas abertas. Aqui ouvirás com clareza e sentirás a força desta expressão. Encontrarás o caminho, a verdade e a vida e a salvação. Se um dia ouviste falar que Jesus, ensinando as multidões, pregou: bem-aventurados que têm humildade em seus corações. Os mansos e humildes de coração, pois dele é o reino dos céus, e no céu ganharão de Deus um galardão. Saibas que essas palavras a muitos salvaram, lhe dando o céu, e até ainda hoje libertam e dão salvação a quem for fiel. Aqui ouvirás com clareza e sentirás a força desta expressão. Conhecerás meu primaz, grande exemplo de amor, humildade e perdão.
é meu amigo, fiel amigo meu, e dele também sou eu. Minha vida dei a ele, pois a dele ele me deu. Sempre que eu precisei deste amigo, eu encontrei a paz para o meu viver, pois é grande o seu poder. Amigo tão bondoso, perfeito e amoroso, nunca me desamparou, mas sempre me ajudou. Amar e conservar este amigo sempre assim. Jesus, meu bom amigo, pra ficar perto de mim.
Estimados irmãos, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, mais uma vez agradeço a presença, a vinda dos irmãos, a participação de todos, cada um cumprindo o seu ministério, cada um nos seus afazeres. Que estes santos poderosos recompense a todos pela sua vinda, pelo seu esforço, pelo seu ministério, pelo seu serviço em prol do reino dos céus. Aos senhores internautas também, desejo que estes santos visitem aí o seu lar, a sua casa, de repente está no hospital ou então no trabalho. Esses santos possam ir aí também, lhes dar bastante paz, muita alegria, o conforto, aliviar as suas dores, seus sofrimentos, atender às suas súplicas e lhes dar muita paz. A paz de Jesus esteja aí contigo. Irmãos, nós vamos agora meditar numa mensagem que ela é exclusiva para a reunião de quinta-feira santa. Portanto, a reunião de hoje, dia 17 de abril. Esta mensagem, irmãos, ela fala para nós, ela transcreve para nós alguns momentos de Jesus aqui nesta terra, neste dia da semana, na quinta-feira, que antecedeu ali a sua prisão, o seu julgamento, o seu martírio, a sua crucificação, a sua morte e ressurreição. Nesta semana, conhecida como a Semana Santa, celebra-se um dos eventos mais significativos da história da humanidade. Há séculos, nosso Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém naquele domingo para celebrar a Páscoa. Durante estes dias, passou os seus últimos momentos com os seus discípulos. Instituiu o sacramento da Santa Ceia. Foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Esta semana permanece de suma importância, porque foi nela que Jesus realizou e cumpriu sua gloriosa missão como Salvador, trazendo à humanidade redenção e esperança. A Quinta-feira Santa é um momento especial da semana, marcada por profundos significados. Neste dia recordamos o amor, a humildade de nosso Senhor Jesus, que antes de sua paixão, reuniu-se com seus discípulos em torno de uma mesa para a celebração da Páscoa judaica. Antes de iniciar a ceia, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, transmitindo uma poderosa lição de humildade e serviço ao próximo. Ele nos ensinou que a verdadeira liderança está no amar e no servir, colocando-se à disposição dos outros com um coração sincero. Ao concluir, dirigiu-se a eles dizendo: compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e chamam com razão, porque eu sou. Assim sendo, se eu sou o Senhor e mestre, e lavei os seus pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Em seguida tomou o pão, quer dizer, segurou o pão com sua mão e deu graças a Deus, fez um agradecimento ao Criador, fez uma oração, partiu, entregou aos seus discípulos e afirmou: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Façam isto em memória de mim. De modo similar, Jesus tomou um cálice, quer dizer, um copo, um recipiente que se coloca água ou suco, neste caso, e tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Por meio destas palavras, instituiu o sacramento da Santa Comunhão, Santa Ceia. Suas palavras ecoam até hoje, convidando-nos a renovar nossa fé e gratidão pelo sacrifício feito em nosso favor. Durante ainda a ceia, Jesus anunciou que um dos 12 apóstolos haveria de traí-lo. Judas Iscariotes então deixou o lugar para entregá-lo às autoridades. Ao término da ceia, entoaram um hino e dirigiram-se ao jardim de Getsêmani, onde Jesus dedicou-se à oração.
preparando-se para a missão que culminaria na cruz. É uma lição para meditarmos sobre a profundidade do amor de Cristo, que não hesitou em entregar-se para que pudéssemos ter vida e esperança. Judas, acompanhado de guardas, chegaram no jardim para prender Jesus. Aproximando dele, deu-lhe um beijo. E Jesus questionou Judas: com um beijo está atraindo o Filho de Deus? E os discípulos inicialmente tentaram resistir, mas acabaram fugindo, deixando Jesus sozinho. Ele foi conduzido à casa do sumo sacerdote, onde seria julgado. O julgamento de Jesus foi permeado de injustiças, ilegalidades, sendo sua condenação motivada por inveja, e por intermédio dos seus acusadores ele foi submetido à lei judaica e posteriormente à lei romana. Os mestres da lei buscavam maneiras de condenar Jesus, não por crimes reais, mas devido à inveja, ao temor gerado por sua presença e sua influência. Na noite da prisão, Jesus foi levado à casa de Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás, posteriormente conduzido a Caifás para ser julgado no Sinédrio. Durante aquela noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do Sinédrio interrogaram Jesus buscando razões para condená-lo. E o sumo sacerdote perguntou: não vai responder às acusações que fazem contra ti? No entanto, Jesus manteve-se em silêncio. O sacerdote então ordenou: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Então Jesus disse assim: tu disseste. Contudo, digo-vos que chegará o dia que verão o Filho de Deus sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Com essas palavras, o sumo sacerdote rasgou-lhe suas vestes e declarou: blasfemou, não necessitamos mais de testemunhas. Vocês ouviram esta blasfêmia? E assim maltrataram Jesus e o condenaram à morte. Que este dia seja de renovação espiritual, oração, gratidão, e que possamos seguir os passos de Jesus com fé, humildade e amor ao próximo. Então, irmãos, esta mensagem fala para nós, e como uma transcrição, como de forma cronológica, as coisas que se sucederam no dia em que Jesus foi preso. Porque Jesus, nosso Senhor, ele precisava ser levado ao Gólgota, ser crucificado, ser morto, em outras palavras. Porque Jesus, ele tinha uma missão muito clara a cumprir. Ele veio para derrotar a morte. E só há uma maneira de derrotar a morte: é dar ao que está morto a vida. Mas para isso é preciso morrer. Então Jesus, nosso Senhor, ele sabia já. O profeta Isaías, aproximadamente 700 anos atrás, ele já havia dito isso. Ele disse: ele será moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traria a paz estaria sobre os seus ombros. E ele, como ovelha muda, seguindo para o matadouro. Então, ele disse: ele morrerá pelos nossos pecados, ele vai ser moído. Irmãos, os irmãos sabem, se restitui à qualidade anterior de algo quando ele é moído. Por exemplo, quando trituramos alguma coisa, é possível remontar aquilo? É possível retornar ao estado original daquilo que foi moído? Não é possível. E o amado profeta Isaías, santo Isaías, ele fala: Jesus, ele vai ser moído pelos nossos pecados. Quer dizer, irmãos, os irmãos já viram aquela máquina que faz asfalto, que ela tem na frente um rolo bastante grande de aço. Aquilo é um aço muito pesado, inclusive. E por onde aquilo passa, ele vai moendo, ele vai triturando, ele vai assentando tudo que está irregular à sua frente. É como isto. Jesus, nós teríamos que enfrentar isso, mas ele disse: neste lugar eu vou. No lugar de vocês passarem por isso, eu passarei.
Porque ele também sabia que era o único capaz de passar por isso, porque nós desistiríamos. Se porventura estivesse sobre nós o pecado e não tivéssemos condições de ser perdoados, nós não suportaríamos. Muito pouca salvação existiria. Muito pouca salvação seria dada aos bons de coração, até porque não teríamos pessoas de bom coração. E Jesus tem feito isso no mundo. Ele tem aliviado os nossos sofrimentos. Quantos lugares que até poderiam estar em guerras, em sofrimentos extremos, muito piores do que estão. Mas graças ao amor de Jesus, à sua compaixão, ao seu amor, ao seu sacrifício, pessoas piedosas, justas, bondosas, começaram a considerar o sacrifício de Jesus e mudar as suas atitudes por conta daquele amor, por conta daquele sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Não simplesmente por conta de um sacrifício material, porque muitas pessoas já sofreram. Muitas pessoas foram açoitadas. Muitas pessoas foram até crucificadas, porque Jesus não inaugurou este tipo de morte. Já existia a crucificação, tanto que ao seu lado já tinha 2 pessoas. É para ficar bem claro que na verdade isso já existia, era como a humanidade estava. Mas hoje existe isso. Hoje existe este tipo de morte cruel, por exemplo. E até nos países, vamos dizer assim, não vamos dizer nos extremos, porque alguma razão existe, mas nos países, digamos assim, razoáveis, nos países médios, que existe ainda a possibilidade da coexistência entre as pessoas, isso é quase que extinto. Conta-se nos dedos da mão, talvez por um ano, por 2 ou por uma década, às vezes que as pessoas morreram por causa de algum crime, por causa de alguma coisa que tenha cometido. Praticamente isso não existe mais, irmãos. E é por acaso, porque a humanidade virou boazinha, sozinha? Não. É por conta de que alguém já morreu por aqueles pecados, que nós deveríamos pagar, já alguém pagou. Este pecado que nos moeria, vamos dizer assim, Jesus assumiu. Ele colocou sobre seus ombros e carregou naquela cruz. E com a morte os sepultou. Por isso que eles não existem mais. Se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse sido sepultado, aqueles pecados juntos com Jesus, esses pecados ainda existiriam, ainda estariam conosco. Mas não, Jesus morreu e com ele, e com a cruz e com o sepulcro, Jesus sepultou estes pecados. E lá ficaram, mortos, extintos, sem vida alguma, nem mesmo sua lembrança existe. Jesus disse isso, dos teus pecados eu não me lembro mais. Não existe mais pecados. Entendam, irmãos, até ao ponto do que a pessoa conheça verdadeiramente Jesus. Eu estou dizendo, irmãos, não dos pecados que deliberadamente, por vontade própria, por desejo do homem, da pessoa, da mulher, ele pratica. Mas é às vezes, irmãos, um pecado que até de forma, digamos assim, institucional, ele já está enraizado na vida das pessoas. Este ele tirou. É um pecado, por exemplo, do desconhecimento da verdade. Este ele tirou, ele revelou a verdade. Ele expôs o reino dos céus. Ele mostrou verdadeiramente como era Deus. As pessoas diziam, mas... Até um senhor, um homem que andava com Jesus, ele disse, mestre, mostre-nos o Pai, o senhor fala tanto de Deus. Jesus era Deus conosco. O Emanuel, quando o amado profeta se referiu a Jesus, quer dizer isso, Deus conosco, ele é Deus pessoalmente. Não disse isso o apóstolo Jesus, o verbo se tornou carne, quer dizer, aquilo que só era ideia, que só era um indicativo de uma ação, se tornou realidade e se formou como homem e viveu nesta terra de verdade. Então Deus se materializou em Jesus. Ele disse, o Pai e eu somos um. Então não há mais o que ser revelado no sentido espiritual de Deus. Jesus revelou todas as coisas que estavam ocultas ao homem. E nós vimos isso até nas pequenas ações de Jesus. Quer dizer, não pequenas no sentido de que são menores, mas pequenas no sentido de serem únicas.
Jesus, em muitas ocasiões, ele demonstrava e quebrava paradigmas que estava posto à sociedade como realidade, como verdade, há centenas de anos, às vezes até milênios. Quando aqueles homens levaram Jesus com aquela senhora e jogaram aos pés dele, eles disseram com letras verbais, faladas com clareza, porque eles entendiam assim, eles faziam assim: Senhor, esta mulher, segundo a lei de Moisés, ela deve ser morta. Olha o jeito que interpretavam a lei de Deus. Depois de conhecer a Deus, é concebível alguém pensar que Deus mata as pessoas? É considerável, é possível imaginar que Deus atiraria pedras em alguém? Deus que tudo fez para amar, tudo fez para salvar, tudo fez para perdoar, mataria um filho ou uma filha? Foi Deus que criou guerra, irmãos. Porventura, até por nome de paz, guerreiam-se uns contra os outros? E é isto que Jesus veio mostrar, não é isto. Tanto que naquele dia, aqui está escrito, os discípulos tentaram resistir. Até desembainharam espada, tentaram defender Jesus. Mestre, se o Senhor me der ordem, eu acabo com todos eles. E acabaria mesmo. Mas não era isso que Jesus queria. Este não é Deus de verdade. Era um Deus ensinado na antiguidade. Era um Deus ensinado para o passado. Que lei mosaica, que lei de Moisés era esta que crucificava as pessoas? E qual foi a decisão de Deus, porque Jesus era Deus, diante daquela senhora? Aquele que não tiver pecado algum, atire então a primeira pedra. E muitas pessoas não pensam. Ele era um que não tinha pecado algum. O único que estava ali, que tinha o direito de atirar a pedra. E ele não fez. Ele é a imagem de Deus. Isto o mundo não sabia. Isto o mundo não conhecia. E Jesus veio trazer isto. O único que poderia atirar pedra, digo assim, segundo a interpretação daqueles homens, até sacerdotes, até bem velhos, de muita idade, o único, segundo a vontade dos homens e a palavra de Jesus, seria ele, para começar a tirar pedras. E ele não fez. Este é Deus, verdadeiramente é o nosso Deus, é Deus conosco, é o Emanuel, é o Jesus Cristo, Salvador dessa humanidade. E os irmãos reparam como que salva a humanidade? Não é com armas, não é com guerra, não é deste jeito, matando as pessoas, condenando as pessoas, crucificando as pessoas, martirizando as pessoas. E o que esta mensagem, essa história de Jesus tem trazido para nós? Como eu estou sendo quando alguém me diz assim: nossa, essa pessoa bateu no meu carro, gostaria que ele também passasse por isso um dia. Esse é Deus? É assim Jesus? Esse é malfeitor, é isso, aquilo, queria que ele acontecesse isso para ele. É assim mesmo? É assim que é Jesus? Não é assim que resolve o problema, irmãos. Jesus, ele mostrou como resolve. E aquele problema que nós teríamos, ele já enfrentou para nós. Aquele pecado que nós teríamos que enfrentar, que teríamos que pagar face a face com o inimigo, porque afinal seria uma prestação de conta para ele, porque ele que inventou, ele que criou todas essas coisas pecaminosas, Jesus já enfrentou para nós. Ele venceu o tentador. E então, como disse aos irmãos, voltando à mensagem, ele veio à terra com um objetivo claro. Verdade, mostrar quem era Deus, trazer como que era a pessoa de Deus, trazer o amor de Deus, como diz nesse gesto aqui que eu li aos irmãos, lavando os pés dos discípulos, aquele que era o mestre, este
era o Senhor, ele devia ser glorificado, ele deveria ser adorado, mas ele diz: não, eu, como mestre, estou lavando os teus pés, para que vocês façam igual a mim. Até um discípulo disse: Senhor, então me lava inteiro. Eu quero ser lavado inteiro pelo Senhor, já que o Senhor... porque ele disse que ele que eu não lavar o pé não tem parte comigo. Ele disse: então me lava inteiro, como que quisesse dizer a Jesus: eu quero ser mais próximo ainda de ti. Ele disse: não, o corpo já está limpo pelas minhas palavras. O que basta agora são só os pés. Quer dizer, o pecado, a maldade, o entendimento, a fluidez do pensamento, a vontade, a tendência para o mal, isto eu já tirei de vocês. Esta maldade, essa vontade de fazer o mal, de matar, de condenar, de julgar, de que a outra pessoa sofra, isto tudo eu tirei de vocês. Mas o lugar que vocês andam é sujo e ainda precisa de limpeza. Porque nós estamos no mundo, irmãos. E o mundo é um lugar de pecados. O pecado é como uma sujeira. Então nós ainda andamos na terra. Então toma cuidado. Porque de cima para baixo, da cabeça até o pé, Jesus já limpou. O maior que nós teríamos que carregar, o maior fardo, até o pecado original foi extinto com Jesus, quando ele instituiu o batismo. Até hoje, centenas, milhares de pessoas desta igreja já tiveram seus pecados originais apagados do seu corpo, apagados do seu espírito, limpos por Jesus. Este pecado ele veio tirar, que é a consciência para o erro, a vontade de errar, aquele quezinho que fica no subconsciente: olha, faz isso, não tem problema, pode fazer. Isto Jesus tirou, e se alguém ainda faz, é por sua própria vontade. Sabe que não tem amparo em Jesus, que não tem apoio em Jesus, porque ele não apoia estas coisas. Então, irmãos, isto ele já tirou. Mais o pé, os seus pés ainda andam em terreno sujo, e estes precisam ser limpos. E assim como eu limpei, vocês limpam os outros também. Quer dizer, assim como eu vos apoiei, assim como eu vos ensinei, assim como eu lhes instruí para que pregue, para que fale, para que anuncie o evangelho, vocês anunciem também. É isso que Jesus estava falando para nós, falando para os discípulos, mas se eles escreveram a vontade, a inspiração de Jesus, é que nós tivéssemos conhecimento também. É isto que ele está falando para nós. Ainda há um pouquinho para vocês carregar. Há uma pequena cruz, o todo eu já tirei, mas uma pequena parte da cruz vocês vão ter que carregar. E estas vocês precisam se limpar, porque senão ficarão sujos. E isto impede a sua salvação. É isto que Jesus falou. É isto que Jesus mostrou. É este o ato que Jesus fez, chamado de lava-pés. Que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Porque ainda um pouco de esforço a gente tem que fazer. A gente precisa carregar a nossa cruz. Tanto é que numa certa ocasião, para um discípulo, ele diz: tome a tua cruz e siga. Irmãos, até estou falando para os irmãos de uma forma mais ativa e não passiva, não só lembrando dos fatos, não só lembrando da dor de Jesus, do sofrimento. Até isso poderia até, digamos assim, chamar um pouquinho mais de atenção da igreja, poderia até impactar um pouquinho mais as crianças, os jovens que talvez não se depararam com essa circunstância, mas de certa forma isso seria fazer uma leitura de uma história escrita. Isso seria fazer uma leitura e até uma constatação de um fato existente. Mas o que transformaria este fato na nossa vida? Dor, sofrimento, tanta dor, angústias. O que isso traria, digamos assim, de tão eficaz e clara, como se nós compararmos a história de Jesus e trazer para nós a responsabilidade? É claro que se nós olharmos a história de Jesus, ela é repleta de fatos, repletos de acontecimentos marcantes, históricos, que são singulares na história da raça humana. Mas só conhecer a história é de certa forma um pouco importante, mas vivê-la é mais importante ainda. Quando a gente fala do lava-pés de Jesus e diz: olha, agora a responsabilidade é tua, é nossa, é muito mais importante só do que ler a história.
Quando a gente menciona que Jesus veio para perdoar as pessoas, e Ele perdoou, e quando a gente compara o que eu estou fazendo com aqueles que são os meus acusadores, com aqueles que estão diante de mim, e eu tenho o poder de condená-los ou de salvá-los, o que eu estou fazendo? Condenando ou salvando? Então, irmãos, esta é a parte que Jesus disse para nós: toma a tua cruz e siga. E não olhe para trás. Toma a tua cruz e siga. E não olhe para trás. Quer dizer assim, não fique olhando, antes eu fazia, agora eu não faço mais. Não compare o seu antes com o depois. O seu antes morreu. O seu fulano ou a sua fulana, antes de conhecer Jesus, antes do seu batismo, antes de conhecer esta igreja, ele não existe mais para Deus. No seu espírito, não tem mais este registro. Ele foi limpo. Ele não existe mais. Então não fiquem comparando o antes com o depois, porque pode acontecer da gente começar a viver o hoje como se fosse o ontem. Porque quando a gente olha alguma coisa, de certa forma a gente revive um pouco. Quando a gente vê alguma coisa, quando a gente olha o nosso passado, quando a gente vê, por exemplo, um retrato, uma fotografia, uma foto tirada da gente, a gente volta ainda um pouquinho àquele tempo. E se aquele tempo não era bom, a gente acaba que por viver um período enquanto éramos mortos para Deus e vivos para o pecado, mas isso não existe mais. É por isso que Jesus disse: toma a tua cruz e siga, e não olhe para trás. Aqueles pecados, aquelas coisas antigas já passaram, não te pertencem mais, eles já foram apagados do seu espírito. Ainda está na tua memória que por misericórdia de Deus, por vontade de Deus, por inspiração de Deus, por natureza do corpo humano, ainda está no teu corpo, para que você tenha capacidade de continuar praticando as coisas que você precisa praticar. Mas se possível fosse até do corpo, seria apagada esta memória. Mas não, ela foi apagada do espírito, ela foi apagada de sua alma, não tem mais. Então não olhe para trás, não volte para o passado. Se porventura o irmão decide nesta reunião mesmo, hoje, eu fazia o que o pastor disse. Por exemplo, às vezes olhar para alguém e pensar assim: ah não, para ela essa aqui não merece. Não, essa não merece não. Pelo que ela fez, eu não deixo mais. Ah, esse não merece o meu perdão, não. Esse não merece mais isso, não. Ah, antes eu fazia isso com aquela pessoa, eu não faço mais. Mas pode ser que hoje o irmão entendeu o que é o perdão. Pode ser que o exemplo de Jesus fez a gente compreender o que é Deus. Então o irmão vai falar assim: olha, eu fazia isto até hoje. A partir de hoje eu não faço mais. Isto, o irmão tomou uma cruz para seguir. Então o que tem que fazer com ela? Não olhar para trás. Ainda que até alguém diga: ah, esse aqui é o que faz isso. A gente pode até despersuadir isso. Olha, eu fazia, eu não faço mais. Não, esse assunto eu não quero mais falar. Isso eu deixei de fazer. Isso eu não pratico mais. Porque o irmão começou a viver com Jesus. O irmão, a irmã, começou a entender Jesus. Começou a compreender que Jesus veio à terra para trazer e revelar ao Pai. E se o Pai é assim, eu tenho que ser imitador de Deus, consequentemente eu tenho que ser assim também. Então eu não posso voltar atrás, lembrar: ah, lembra do tempo que eu fazia isso, ah, lembra do tempo que eu não era da igreja, ah, lembra do tempo que eu ia em tais lugares, do tempo que eu frequentava tais coisas, ah, lembra, quando eu era criança eu falei essas coisas, ó, bebia, fumava, então alguma coisa, antes eu fazia isso. Isso é olhar para trás. E não podemos viver assim, não podemos viver de passado. Isso acabou, esqueceu, não se lembra mais. A partir de agora, não, eu vou viver com Jesus. O que Ele faz, eu vou fazer também. Ah, eu passei um tempo fora da igreja. Às vezes uma pessoa fala: ah, eu vim para a igreja, passei um tempo fora. Esqueceu, acabou, o irmão está aqui agora de novo. A irmã está aqui de novo, acabou. Toma a tua cruz e segue, não olhe para trás. Ah, mas quando ele fazia isso, esqueceu, acabou. Não tem mais isto. Se o teu perdão, o pedido de perdão foi sincero, nem Deus lembra mais. Porque o irmão, a irmã vai lembrar. Ficar remontando um passado inexistente. Ficar lembrando de coisas antigas. Ah, mas lembra fulano que fez... Esquece isto.
Jesus já perdoou ela também, ele também. Esqueça o que viveu no passado. Ah, mas é que lá no tempo, fulano fazia assim comigo, ciclano fazia assim comigo, e fazia desse jeito, esse foi o motivo da minha separação, o motivo do meu divórcio. Esquece isto. Acabou. É passado. É daqui para frente. Senão o irmão fica com amarras no passado. A irmã fica com um pensamento no passado. Fica voltando lá para trás. De um lugar inacessível para qualquer pessoa. Isso acabou. Isto é o Jesus que eu disse para os irmãos. Ele é um Jesus verdadeiro. Ele é um Jesus que traz a paz, traz o alívio. Porque se vivermos desse jeito, nós vamos viver sossegados. Nós não vamos viver presos ao passado. Nós não vamos viver presos à escravidão que éramos antes, que tínhamos antes. Lá no tempo que eu não tinha comida, não tinha bebida, não tinha lugar de dormir. Isso é passado. Hoje, o irmão, a irmã está no céu. Conheceu Jesus. Quem conhece Jesus, irmãos, não anda nas trevas. Ele disse: aquele que me segue não anda nas trevas. Não anda no pecado, não anda nem em pensamento. Se vier uma tentação, buscando para que o irmão, a irmã remonte este passado, o irmão clame pelo irmão alto. Clame pela Santa Avó Rosa. Às vezes tem pessoas que estão presas a um falecido. Estão lembrando, mas o meu pai, que saudade do meu pai. O irmão Aldo até em fila corrigiu isto. No céu não tem saudade. Saudade no céu não existe. Ele está com a Santa Avó, está com o irmão Aldo, está mais vivo que nós. Não fique remontando o passado. Mas ele é tão bonzinho, fazia comida tão gostosa, ele fazia tanto bem para mim, ajudava, fazia mercado, comprava. Esqueça. Jesus é vivo, irmãos. Jesus é presente. Não vamos ficar vivendo lá do tempo antigo, lá do tempo da antiguidade. Na hora eu era menino, eu era moço, podia correr, agora não posso mais, a minha idade. Esqueça. Tudo na vida tem um tempo. Tudo na vida tem um período. Tudo na vida tem um porquê de ser. Quem entrega a sua vida nas mãos da Santa Avó, quem entrega a sua vida nas mãos do querido Santo Irmão Aldo, sabe que eles tomam decisões na nossa vida. Então não vamos ficar assim remontando a antiguidade, o passado. Até pessoas queridas são santos nos céus. São salvos, são glorificados. Já conhecem Jesus não só da sua vida, mas conhecem de verdade. Conhecem Jesus frente a frente. Se Ele permitiu, já até conversaram com Ele. Já até viram o Santo Irmão Aldo. Estão mais vivos que nós, irmãos. Estão mais felizes do que nós e muito mais. Não tem comparação. Às vezes alguém está na glória de Deus, lá na eternidade, e alguém aqui na terra ainda chorando por Ele. Não, irmãos. Às vezes, ele até nem fica alegre, o espírito, a alma, até nem fica alegre por ver seu filho, a sua filha, seu marido, sua esposa, ali remontando este passado, remontando coisas antigas. Já estão com Jesus, já estão com a Santa Avó, já estão com a Mãe Virgem Maria Santíssima, estão muito melhores até do que nós, que temos que lutar ainda temos que lavar os pés. Lembrem-se disso, irmãos, lembrem-se de Jesus, entregue até os seus medos, os seus pensamentos, suas angústias nas mãos de Jesus. Senhor, leve-os embora de mim. Como na cruz o Senhor carregou os pecados da humanidade, leve isto embora. Não deixe mais comigo. Isso está judiando de mim. Está me dando muita dor, muita tristeza. Eu não posso ficar assim, porque senão eu não me salvo a mim mesmo. Isso está me impedindo de melhorar a minha história na terra, de melhorar o meu ser, o meu eu. E eu preciso lutar, eu preciso vencer, eu preciso viver, eu preciso ajudar o Senhor. Como que uma pessoa triste, abatida, vai ajudar o irmão Aldo? Como uma pessoa remontada no passado vai ajudar a Santa Avó no presente? Porque no passado não pode se fazer mais nada. O que temos que lutar é agora, é o hoje. Então, irmãos, não vamos viver assim pensando coisas do passado, da antiguidade. Lembrem-se de Jesus, é daqui para frente. E vai dar tudo certo.
Jesus vai te abençoar, a Santa Avó vai abençoar o irmão, a irmã, a Virgem Maria Santíssima, com todo amor e carinho, vai cuidar dos senhores, vai cuidar do menino, da menina, do jovem, do irmão, da irmã, vai dar tudo de bom. Às vezes a pessoa que o irmão tanto ama está do teu lado. É que você, o Senhor, ainda não vê, mas às vezes a Santa Avó permite que Ele venha te ajudar, venha te auxiliar, venha te dar forças, venha te dar coragem. Mas não pode encontrar alguém tristonho, desanimado, chorando, olhando para trás. Não, é daqui para frente. Amém. Que o irmão Aldo, a Santa Avó, abençoe muitos irmãos e que esta reunião tenha sido de grande incentivo para todos. Muita coragem, muita fé, muito bom ânimo, cabeça erguida, olhando para o alto, como dizia nosso querido Santo Irmão Alto. A Virgem Maria Santíssima enfrentou lutas terríveis, difíceis, mas ela venceu. Ela deu o seu exemplo e ela foi vitoriosa. Amém. Irmãos, agora nós vamos passar para a parte das orações. E é um momento muito bonito da nossa igreja. Jesus nos ensinou, inclusive, quando Ele sabia que seria preso, sabia que seria açoitado, Ele sabia que seria condenado, passaria por um julgamento e seria condenado. E o resultado daquela condenação não foi uma multa, não foi uma prisão, não foi uma restrição de liberdade momentânea, foi a morte. Terrível morte. Não foi uma morte fácil, rápida, de ser vivida, de ser enfrentada. Não, uma morte dolorida. Jesus ficou por algumas horas na cruz. E Ele sabia o quanto Ele sofreria. Então Ele se pôs a orar. Ele orava no Jardim das Oliveiras. Ele estava orando a Deus, pedindo forças, pedindo coragem, pedindo sabedoria. Veja o quanto Jesus é humilde também. Porque Ele podia dizer: Deus conhece toda a minha vida. Ele sabe o que eu vou enfrentar. Pai, cuida de mim. E agora eu vou. Não. Ele buscou comunhão com o Criador. Então assim também vamos fazer agora, porque agora nós vamos enfrentar o mundo, vamos sair daqui e não sabemos o que vai acontecer conosco, não sabemos como vai ser nossa noite, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos as lutas que vamos enfrentar, as doenças que vamos ter que passar, às vezes um acidente, um problema, uma coisa ruim, e vamos buscar forças com Jesus. Ah, pastor, mas eu estou forte, mas a gente sempre pode buscar mais força ainda. Nem todo mundo que acha que é aquilo é de fato. Então, vamos buscar forças com Jesus. É um momento de oração, um momento de ajoelharmos, quase que espiritualmente falando, ajoelharmos mesmo diante dos pés de Jesus e clamar, pedir, suplicar a Ele: Senhor, me dê forças, me dê coragem, me dê bom ânimo. Eu vou fazer uma escala, vou cumprir, principalmente porque de quinta-feira, muitos pastores aqui na sede. Senhor, eu vou cumprir o ministério para o Senhor, eu vou levar a Tua palavra para os Teus filhos. Me ajude, vá comigo, esteja do meu lado. Às vezes os irmãos vão ter que fazer alguma coisa na semana, alguma coisa para arrumar. Irmãos, e pode ser até coisa simples. Ah, vou lavar uma parte da minha casa, o quintal, uma coisa. Jesus bendito, Santa Avó, vai comigo. Esteja comigo, vou fazer uma tarefa simples, nós vamos juntos. Fique comigo, não me abandone jamais e fique sempre em pensamento orando. E agora é um momento muito bom, muito bonito, porque nós podemos em silêncio curvar nossa cabeça, em sentido de reverência, fazer as nossas orações. E eles nos ouvem, nos atendem. Então, o que tiver no seu coração, o irmão ou a irmã pode expressar para Jesus, para Santa Avó Rosa, para nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Vamos orar. Convido a todos a ficarem em pé. Para preparar a oração, nós vamos cantar o hino de número 84. Ó Espírito Santificador. Santificador.
Cada um pode fazer agora, de forma individual, em voz baixa ou em pensamento, a sua própria oração. Oremos. Amém. Irmãos, vamos cantar também o hino do Inário de número 120, Louvor aos Céus. Mais uma vez, em nome dos nossos santos, agradeço a todos pela sua presença, pelo seu ministério cumprido, pela sua vinda à nossa reunião, senhores espectadores também. E relembro a todos que amanhã nós teremos uma reunião especial, inclusive uma outra mensagem, uma mensagem mais voltada para a sexta-feira. E no domingo teremos a Santa Comunhão, quase todas as nossas congregações, e aqui em nossa sede teremos com início às 17h30, às 5h30 da tarde. Todos estão convidados a estarem aqui conosco. Vamos orar agora, encerrando nossa reunião. Em sentido de reverência, oremos. Querido e santo irmão Aldo, ó bendita e santa Vó Rosa, ó Mãe Virgem Maria Santíssima, ó bondoso Mestre Jesus, ó Deus, nosso Pai Celestial, ó Divino Espírito Santíssimo, toda honra, glória e louvor sejam dados aos senhores e a todo o poder celestial, incluindo os santos apóstolos presentes em nossa reunião e os santos profetas que aqui conosco estão também. Nosso profeta Santo Irmão Aldo já disse, a partir de agora, em todas as reuniões estarão presentes estes santos conosco. Toda honra, glória e louvor sejam dados aos senhores e aos outros anjos, aos outros santos que vieram dos céus, permitidos e escalados por Deus para estarem presentes aqui conosco. Rogamos as bênçãos dos senhores para nós, para este povo, para os sofredores, para aqueles que ainda mantinham algum pensamento lá no passado, como que carregando a sua cruz de hoje, mas olhando para trás, mas que eles sejam perdoados, todos nós, porque todos carecemos da bênção e da graça dos céus, do perdão de Deus. Perdoe os nossos pecados, alivie os nossos pensamentos, as nossas transgressões sejam eliminadas de nós. Vó querida e santo irmão Aldo, abençoe o modo de pensar,
para olharmos para frente, para o alto, avante, sempre avante, olhando para o reino dos céus, porque lá é a nossa morada, nosso destino. Querida avó e santo irmão Aldo, pedimos que dê-nos sabedoria, entendimento, muita paz, muita compreensão. Abençoe, querida avó e santo irmão Aldo, os irmãos que colocaram os seus pedidos aqui na caixinha de oração. Atenda seus clamores, santa avó. Se porventura aqui tem um nome que não está presente na reunião, visite este irmão, esta irmã, ou este que, até nem sendo da nossa igreja, mas nossos irmãos comovidos da sua situação. Esses irmãos que vieram para a igreja e com dó, até às vezes exercendo um gesto de misericórdia, e estão pedindo em favor deste. Às vezes é uma pessoa enferma, uma pessoa acamada, uma pessoa necessitada, um vizinho, um colega de trabalho, um colega de estudo. Às vezes até uma pessoa da rua, ele olha e sente compaixão e sente o desejo de colocar aqui a sua pessoa. Às vezes não sabe nem o nome da pessoa, mas coloca aqui aquela situação. Irmão Aldo e santa avó, avalie, conceda as bênçãos pertinentes a um pedido de alguém fiel. Vó querida e santo irmão Aldo, abençoe as dores, as enfermidades que os teus filhos estejam enfrentando. Alivie para que eles possam enfrentar com mais tranquilidade. Às vezes até estão se recuperando de um tratamento de saúde, uma doença que tenham, então foi detectado alguma coisa na sua vida, um mal-estar, alguma coisa que eles estão sentindo. Querida avó, afaste os maus pensamentos em primeiro lugar e depois derrame as bênçãos dos céus para que eles esteja presente esta bênção na vida dos seus filhos. Faça o melhor possível, santa avó. Se for o caso, curando, afastando a enfermidade, restaurando um órgão afetado, aliviando sua dor, o seu sofrimento, ou se for preciso, for a hora, o momento de estar esta alma nos céus, prepare, Deus, arremates finais a este espírito, para que ele possa encontrar-se com a Senhora, de forma agora visível e não mais só pela fé. Vó querida e santo irmão Aldo, entregamos tudo nas mãos da Senhora. Abençoe o trabalho dos seus filhos, seu ganha-pão, abençoe aqueles que cuidam do lar, da casa, as crianças, os jovens, até mesmo os idosos de muita idade, às vezes enfrentam alguma dificuldade até para andar, para falar, para ouvir. Tome conta, Santa Avó Rosa, de todas as coisas e conforte este coração bondoso, para que eles sintam sempre a presença da Senhora nas suas vidas, até um ou outro, até um pouco abandonado da família, mas a Senhora é a família deles, a Senhora é a mãe, é a avó. O Senhor irmão Aldo é o irmão, é o pai. O Senhor Jesus é o mestre, é o irmão, é o cooperador da sua salvação. A Senhora Virgem Mãe Maria Santíssima é a mãe desta alma. Então esta alma não está sozinha, esta pessoa não está sozinha, ela tem família. Uma família linda e perfeita que há no reino dos céus e há para ela também. Despeça a todos com tua paz, com tua bênção, irmão Aldo. Dê uma boa noite de descanso a todos os seus filhos, um bom regresso e um lindo dia amanhã, uma linda sexta-feira. Às vezes algum outro ainda vai trabalhar, embora seja feriado. Cuide de todos, para que estejam bem, fiquem bem e possam comemorar em família a Páscoa de nosso Senhor Jesus, trocando mais do que presentes, mas afeto virtuoso de um para com o outro. E que Jesus mesmo esteja presente em todos os lares dos irmãos apostólicos, ali comemorado com aquele que trouxe salvação para aquele lar. Por tudo, nossa sincera gratidão para todo sempre. Amém.